Boa tarde, meu povo. Bom sábado para vocês. De tédio, torcedor do Barcelona não morre. O jogo do Barcelona sempre acontece muita coisa. 8 gols no jogo em Sevilha. Barcelona ganhando do Betis por 5-3. Tinha virado uma goleada muito rapidamente. Já vira o primeiro tempo 4-1 para o Barça, 5-1 com 15 minutos da segunda etapa. Dava a sensação de que o Barcelona poderia fazer uma sacolada de gols no Betis. Diminui muito o ritmo, acho que perde efetividade na frente. E depois ainda vê o Betis recortar ali 2 gols. Que deixa suja essa vitória do Barcelona, né? Deixa uma sensação meio assim, porque era para ser uma goleada, era para ser um jogo de mais um passo à frente. E o que não deixa dar essa sensação, acho que são os erros individuais da defesa, né? Nem que o Barcelona foi muito envolvido pelo Betis e tal. Por mais que o Betis seja um time bom e um time perigoso, mas 2 jogadas bobas de bola parada, uma em cima do Pau Cubarsí, que perde muito fácil a marca do segundo gol, e a terceira totalmente boba do Condé, para o Betis fazer esses 2 gols. Mas eu gostei muito dos jogadores de frente do Barcelona, muito do Rony. Ele não tem direito de ser burocrático e não foi, atacando inclusive bem com o pé direito, o pé esquerdo, claro, que é o bom dele, o que ele é mais confortável, mas atacando bem de pé direito. Ótimo Lamine Yamal como camisa 10. Mostrar os números aqui para vocês daqui a pouco do Lamine como 10. Muito bem. O Ferran, que não é esse seguro de vida, né? Não é um cara que você tem a garantia de que, os caras vão ter que fazer 2 gols para ganhar do Barcelona, porque um gol o Ferran vai garantir. Mas que está vivendo a sua segunda melhor temporada da carreira. A primeira foi a temporada passada, que ele fez 19 gols, já tem 13, de resto já superou todas as outras temporadas. Pedri mais uma vez muito bem. Olha quando o Pedri sai contra o Atlético de Madrid, quando o Pedri sai contra o Betis, que o time perde o sentido de jogo. E daí para trás, tem um destaque negativo ofensivamente, que é o Marcus Rashford. Não teve, não só pelo gol perdido cara a cara, e que ele é quase que displicente, né? Assim, não tenta fazer muita coisa para tirar do goleiro, mas porque durante todo o jogo se mostrou uma sintonia muito diferente, o time combinando passes e tentando jogar, e o Rashford tentando excursões sozinho ao ataque e ele contra o mundo. E na defesa, eu acho que as 2 notas negativas do Pau Cubarsí e do Condé. O Pau Cubarsí é um lance pontual de escanteio, mas não está no mesmo nível da temporada passada. E o Condé vem muito mal essa temporada, né? Algumas coisas positivas, por exemplo, a jogada do gol de empate, mas no geral tá mal o Condé. Falhou no primeiro gol, perdeu muito fácil a posição pela direita e depois não saiu a tempo de deixar o Antony impedido. O atacante brasileiro fez o seu gol habitual, né? Normalmente vai bem nos jogos grandes. Barcelona responde muito rápido, porque Barcelona acho que já nem liga mais quando sofre um gol cedo, porque meio que sabe que isso vai acontecer. Isso não pode acontecer tão facilmente, porque não é todo adversário que vai ser o Betis. Muitos adversários vão te penalizar, vão te dar muito mais dificuldade, mas contra Betis e Atlético de Madrid, Barcelona sai atrás e muito rapidamente consegue não sentir o gol e empatar o jogo, trazendo o jogo de novo para onde ele quer. Boa jogada de Condé, Lamine e Rony pelo lado direito. O Lamine como 10 eu acho que surpreendeu muito o time do Betis, que não conseguia encontrar ele dentro de campo. E o cruzamento do Condé para o Ferran. Nessa jogada que ele vai muito bem, que é se antecipar, né? O primeiro gol eu espero mais do Ferran do que o segundo. Esse gol dele entre zagueiros, normalmente ele não está tão bem posicionado, ele não finaliza tão bem, e depois ele consegue fazer o segundo gol numa jogada todinha individual do Rony, cruzando de pé direito, e o Ferran consegue concluir muito bem naquele voleio, um gol mais de Lewandowski do que de Ferran Torres. O Ferran acho que tem a intenção de colocar dúvida na cabeça do Hans Flick de quem é que deve jogar, de quem é que deve ser o camisa 9, e acho que por méritos dele, mas também porque o Lewandowski não é o mesmo, né? Não estou falando de história, mas de momento o Lewandowski tem dificuldade em velocidade, velocidade de movimentos pela idade avançada, e olha que é mais novo que eu. Então o Ferran vai tentando se aproveitar disso para os minutos que ele tem mostrar o seu valor, e está muito bem desde a temporada passada. O terceiro gol do Barcelona é o Pedri fazendo o que ele faz de melhor, né? Controla, vai ver para onde que vai a jogada e tal, vê o melhor momento do passe, acha o passe para o Rony, e o Rony de pé direito, de novo que não é o bom, consegue concluir muito bem. Do Rony Bardadi, o que eu digo para vocês é que ele não tem o direito de ser burocrático. Porque se ele for pegar e tocar para o lado, pegar e tocar para trás, só isso, vai jogar qualquer um ali ou o Lamine vai jogar sempre. Para ele ganhar espaço, ele tem que ser esse cara que, na dificuldade, vão colocar esse cara aqui porque alguma coisa ele arruma. E para que isso aconteça, ele tem que ser um cara que sempre vai estar criando fumaça, sempre vai estar criando perigo, inventando alguma coisa. Eu acho que ele tem feito isso nos últimos jogos. Tinha dado uma sumida que eu não consigo entender do time do Barcelona, porque
já tinha mostrado algum crescimento nas últimas partidas, e eu acho que a assistência e o gol, e a boa participação dele no jogo, podia ter marcado um outro no segundo tempo também, acho que credenciam ele a jogar mais, especialmente se o Lamine puder revezar de posição, e acho que tem que descansar. O Lamine parece cada vez melhor da pubalgia, né? Os últimos jogos já não dá para sentir um Lamine mais apático, como ele parecia em algum momento da temporada, mas gostei do Rony não só pela assistência e o gol, mas pelo constante sentido de estar atrevido, tá sempre atrevido o Rony, e eu acho que isso o Barcelona precisa. Quarto gol do Barça, uma bola desviada do Ferran, da sorte, faz o 4-1. Vou passar os números do Ferran Torres, e aí depois no segundo tempo tem o gol do Lamine Yamal, de pênalti. Eu não entendo esses pênaltis. Tem uma determinação que é mão de rebote, quando a bola toca em uma outra parte do corpo, não se marca mão. Mas também não pode disputar a jogada com a mão completamente aberta, porque você corre o risco de que a bola toque. Outra coisa é onde toca a bola também. Se toca no braço ou se toca mais perto do sovaco do Bartra, se não estou enganado, né? Jogador do Betis. Em todo caso, é marcado pênalti. Era um pênalti meio que irrelevante, porque já estava 4-1, é um pênalti do 0-0 decisivo. Mas enfim, foi marcado pênalti. Algum conceito de arbitragem tem, eu imagino que seja esse, né? A mão de rebote não é marcado, mas se você vai disputar uma bola assim, você está sujeito que a bola rebote no seu corpo e bata na sua mão, e que isso interfira na jogada. E que aí bateu mais no braço do que na axila do jogador do Betis. Deixa eu voltar isso para a tela que eu estava aqui. Faz 5-1 o Barcelona, o Betis desconta os 2 gols que eu já disse, não gol de escanteio que o Pau Cubarsí deixa o adversário passar muito fácil por ele. E depois o Koundé faz um pênalti imbecil, idiota, bobo, infantil, um tanto de palavra ruim para o pênalti cometido pelo Koundé, para o Betis fazer o terceiro gol. Ferran Torres, 13 gols em 19 jogos dessa temporada. Antes da temporada passada, a melhor dele tinha sido a 23-24 pelo Barça, que ele tinha feito 11 gols e tinha sido vice-artilheiro do time aquela temporada. Lewandowski fez pouco mais de 30, temporada 23-24, o Ferran fez 11, o Firmin também fez 11, os dois foram os artilheiros. Nessa ele já tem 13 gols em 19 jogos. Temporada passada foram 19 gols em 45 jogos. A média está muito melhor, não é uma média de um super atacante, né, que tem uma média de 1 gol por jogo, tanto que antes disso ele tinha 10 gols em 18 jogos, porque agora dá uma subida na média, então assim, uma média quase que 1 gol a cada 2 jogos. Na temporada passada, 19 em 45, é uma média inferior a 1 gol a cada 2 jogos, só que aqui tem que ver a minutagem, né, porque o Ferran, temporada passada era muito de entrar no segundo tempo e fazer gols. Essa temporada ele tem começado mais jogando, por conta do Lewandowski. Aliás, Rafinha e Lewandowski, toda a sensação que dá é que eles foram preservados, porque já tinham sido titulares 2 vezes em uma semana, né? Titulares no final de semana passado contra o Alavés, titulares contra o Atlético de Madrid, para não ser titular e jogar 3 vezes numa semana. Até acho que a ideia era que se precisasse eles jogariam, mas como o jogo estava definido muito cedo, descansaram, porque a maratona segue agora com o Eintracht Frankfurt no meio de semana, logo na terça-feira, Liga dos Campeões. Boa temporada do Ferran em números, em sensações também ele vai começando a fazer uns gols mais difíceis, nada impede que no próximo jogo ele perca muitos gols e volte a ser o Ferran de sempre, porque eu digo, né, ele marca e perde quase que na mesma proporção, mas ele está sempre ali, está sempre bem colocado, e poderia ter feito mais gols nesse jogo inclusive. No primeiro tempo tem um cara a cara que ele chuta já meio sem ângulo, o goleiro pega, quase alcança cruzamento do Lamine no segundo tempo. Por falar em Lamine, meu povo, Lamine como camisa 10. Olha só os números. É um jogo de 5 gols do Barça, nem sempre vai ser isso, então eu sei que assim, a amostragem é muito pequena e que eu não acredito que os números dele subam desse jeito sempre, mas mostram alguma coisa. Ele tem uma média de passes-chave por jogo na temporada de 2 por partida. Contra o Betis ele deu 4 passes-chave, o dobro. Ele tem uma média de 0,8 grandes oportunidades criadas por jogo. Contra o Betis ele criou 2 grandes oportunidades, mais do que o dobro também, 2,5 vezes, em relação ao que normalmente ele faz. Ele foi o jogador do Barcelona que mais recuperou bolas na partida, 7, e foi o terceiro do jogo. O Betis teve 2 jogadores que recuperaram 8 bolas, mais do que o Lamine. Não 8 a mais do que o Lamine, recuperaram 8, isso é mais do que a 7 do Lamine Yamal. O Hans Flick elogiou, depois do jogo na entrevista coletiva, o trabalho defensivo do Lamine, e eu acho que com razão mesmo, está mais aplicado. Embora até acho que ele, jogando como camisa 10, ele participe menos do jogo sem bola do que como ponta. O ponta tem que correr muito atrás de lateral. Normalmente, um camisa 10, um jogador daquela posição dele,
pode ficar um pouco mais esperando entre zagueiros ali, dependendo de como o time se montar, quando o time estiver sendo atacado. Então, numa dessas, o Lamine ir mudando para a posição de 10 de vez em quando, até pode ajudar ele a não ter que trabalhar tanto sem bola, embora esse jogo mostre que sem bola ele trabalhou muito bem. 7 recuperações de bola, foi muito bem, e elogiado pelo técnico. Ele só errou na partida 3 passes. Isso é uma barbaridade, um jogador que naquela posição acerte mais de 90% dos passes, como foi, acho que ele acertou 44 de 47 passes. É uma grandiosidade. Acertou os passes, criou grandes oportunidades, deu passe-chave para os companheiros, recuperou muitas bolas, tudo isso numa posição nova para ele. E eu ainda acho que a posição dele ideal é a outra. Acho que ele ainda teve alguns domínios que ele dominou. A bola vinha, ele dominava voltando, ele já poderia dominar para progredir, né? Isso fazia com que ele tivesse que girar e tal, e perdesse um pouquinho de tempo. O tal do controle orientado, né, que se fala, acho que ele poderia ter dominado melhor algumas bolas. Mas enfim, é algo de adaptação. Acho que jogar nessa posição é muito difícil. Jogar na posição de 10 requer muita leitura do espaço, do tempo, requer muita maturidade, que normalmente um garoto de 18 não tem. Mas o Lamine, que é muito bom nos passes e achar os seus companheiros, se deu muito bem ali. É que ele também é muito bom nos dribles. E driblar nessa faixa central é mais complicado do que driblar na ponta, até para armar contra-ataques para os adversários. Então tem que ter uma leitura muito fina de quando driblar, de quando passar. Foi bem contra o Betis. Vamos ver como que vai ser isso ao longo do tempo, né? O Hans Flick, por exemplo, está adaptando muito bem, e hoje de novo bem no primeiro tempo, o Gerard Martin na defesa pela esquerda. O Eric Garcia como volante está bem adaptado também. Numa dessas pode adaptar o Lamine por ali, porque aí o Barcelona ganha até 2 jogadores a mais. Ganha uma posição nova para o Lamine e ganha o Rony. Tem muito a ganhar. Se o Lamine puder fazer essas 2 posições, ganha bastante o Barcelona. Fora que o Rafinha de vez em quando pode jogar por ali, enfim, ganha um leque, se o Lamine puder jogar de 10, muito grande o Barcelona, assim como o Rafinha pode jogar de 10 também. Eu acho que foi uma grandíssima novidade desse jogo. Acho que os 3 gols do Ferran, o Lamine de 10, o Rony mais atrevido e o Marc Bernal tendo muitos bons minutos, conseguindo passar um pouco mais pelos adversários, ele é um meio-campista de boa condução de bola e de bom passe também. Barça tem muito a ganhar. Fica de ponto negativo ter tomado 3 gols, o Condé ter falhado em 2, o Paco Barci não está no mesmo nível da temporada passada, tudo isso para mim é o ponto negativo, mas que era uma vitória que estava tranquila, por 5-1 até os 40 do segundo tempo, 42 do segundo tempo, que poderia ter sido ainda mais do que 5, teve chance com o Rashford, teve chance com o Lamine cruzando, enfim, teve chance com o Rony. Barcelona tirou um pouquinho o pé, e acho que as saídas do Pedro e do Rony também deram uma caída no ritmo e na qualidade do time, mas para mim é muito mais positivo, tá? Que o Ferran comece a ser esse cara que faça muitos gols, que o Lamine se encontre em uma nova posição, que o Rony possa ser alguém útil durante a temporada e que o Marc Bernal volte, para mim tudo isso é muito útil. Do Pedri, não precisamos descobrir o Pedri por aqui, né? Já sabemos o nível que ele joga. O Baldé parece que foi só uma pancada. Gostei do João Garcia também nas intervenções dentro da área do gol ali e também saindo fora da área com uma muito boa leitura. Enfim, para mim é muito mais positivo. Deveria ter sido uma goleada para dar essa sensação no geral. Mas fica o alerta que não pode ficar tomando 3 gols toda hora. A média de gols sofridos continua muito alta. Depois daquele jogo contra o Atlético de Madrid, que tinha permitido 7 chutes para o adversário, permitiu 17 chutes, se eu não estou enganado, do Betis, 17 do Betis, 16 do Barcelona, não pode permitir 17 finalizações do adversário. Tem muitas no final do jogo, é verdade, mas no primeiro tempo o Betis já tinha finalizado 7 vezes também. É um time agressivo, o Betis, jogava em casa, é normal que finalize um pouco mais, mas tem que controlar mais as ações do adversário. É isso, meu povo. Betis 3, Barcelona 5, Barcelona segue líder, no momento que eu estou gravando isso, o Real Madrid ainda não jogou com o Celta e vai ter que remar para manter o ritmo do Barcelona nesse momento do campeonato. Valeu, hein? Bom final de semana para vocês. Dá um likezinho aí, vai. Na moral, dá uma ajudinha aí e se inscreve também para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Até mais.